Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, Canal 25. Hoje num cenário completamente diferente. Nós estamos itinerante. Estamos pela primeira vez gravando o Café Corporativo aqui na capital das Minas Gerais, Belo Horizonte, e com um grande brother que eu tenho, que é o Flávio Amaral. Flávio, meu amigo de pelo menos 15 anos que nós nos conhecemos, né, Flávio? Por aí, 14, 15 anos. 14, 15 anos. O Flávio, que é formado em comunicação social, pós-graduado em gestão de negócios e inteligência competitiva. Ele atualmente é gestor de planejamento e expansão do Uptime Group, trabalha no segmento de franquias há 12 anos e já trabalhou em diversas empresas franqueadoras e hoje vem falar conosco aqui no Café Corporativo sobre este tema, franquia. É isso aí, Guilherme. E franquia é um setor do mercado muito importante, muitas pessoas estão optando por empreender através das franquias e a pergunta que eu te faço é a seguinte: franquia, Flávio, é um bom negócio? É um baita de um negócio, né, Guinaldo? Por isso que tem muita gente querendo investir, né? Pra você ter uma ideia, num cenário de crise que a gente viveu aí nos últimos 2 anos, ano passado o faturamento no setor de franquias ele cresceu, ainda teve um crescimento de 8%. Então é um dos mercados que vem puxando a economia, alguns números da economia. Então, com certeza, é um baita de um negócio. E qual é o perfil do empresário que procura uma franquia, Flávio? Olha, depende muito do tipo de negócio que ele vai investir, né? Porque hoje dentro do segmento de franquias você tem investimentos de marcas, de diferentes tipos de investimento, né? Então você tem marcas desde as micro franquias, aí numa faixa de até 50 mil reais mais ou menos, até você tem investimento de 2 milhões de reais, né? Então, dependendo do perfil de investimento, de setor que ele quer investir, você pode ter perfis de franqueados diferentes, mas na grande maioria dos casos o perfil do franqueado é aquela pessoa que quer ser empresário, que quer ser dono do seu negócio e está investindo numa franquia. A primeira, ele busca o segmento de franquia por ser mais seguro e então aquele é o primeiro negócio dele. Flávio, eu percebo também que existem diversos perfis de franqueados, no sentido de pessoas que procuram uma franquia, desde aquela pessoa que já é uma pessoa que é empreendedora, que gosta de empreender, que gosta de ter novos negócios e resolve investir numa franquia, e também aquele cidadão que trabalhou por muitos anos numa empresa, se desligou e resolveu montar o próprio negócio. Procede isso que eu estou falando? Sim, procede. E também, como eu até falei anteriormente, depende muito também do perfil de investimento. Muita gente, às vezes, sempre teve o sonho de ter o seu próprio negócio, e aí ele trabalhou com o objetivo de juntar aquele investimento para poder investir em franquias. Tem aqueles que já são empresários, querem expandir os seus negócios, às vezes descobre alguma marca casualmente e vira um consumidor e decide a partir daí ser um franqueado. Então o perfil realmente é bem variado. E tem também o investidor, tem aquela pessoa que investe numa franquia, seja para alguém da família, para um sócio. Isso, e coloca um operador, né? Um operador, exatamente, esse é o nome que se dá. Exatamente. É importante nesse caso sempre a pessoa ter ciência de que, como uma coisa que a gente sempre fala muito, né, que o olho do dono é que engorda o gado. Então, quando você trabalha com um perfil como um investidor, que você vai colocar alguém para administrar, que seja alguém que você
confie, que sabe que vai tomar conta do negócio. Muitas vezes a expectativa de retorno de investimento pode variar um pouquinho em função de o dono não estar lá à frente do seu negócio, mas também existem esses casos de investidores, né? E quais as habilidades que esse franqueado vai buscar no franqueador? O que falta para ele normalmente para que ele, ao invés de fazer a empresa dele sozinho, ele vá buscar a ajuda de uma marca já consolidada? Eu acho que é muito uma questão da segurança, né? Então hoje, uma marca franqueadora, ela te oferece uma estrutura, além de você abrir uma empresa que, na grande maioria dos casos, ela já foi testada no mercado, ela já tem um know-how, então ela tem toda uma estrutura de treinamento, um modelo operacional, né? E a ideia do franchising é justamente essa, é que você entre numa loja em Campinas ou em Belo Horizonte e você tenha o mesmo padrão de atendimento, de identidade visual, de serviço, independente do serviço que ela for estar, né? Que ela atue. É legal que eu tenho um amigo de restaurante. Ele teve durante talvez 4 anos um restaurante e num determinado momento ele entendeu que não estava bom o restaurante dele, chegou a pensar inclusive em fechar e ele teve a ideia de de trazer uma marca, de trazer uma franquia para o restaurante dele. Realmente mudou todo o layout, mudou toda a estratégia de mercado e deve fazer aí chutando uns 10 anos que ele está com essa marca de franquias. Então eu acredito que ele não tenha se arrependido de ter feito essa mudança, os né? resultados dizem que não, né? Porque ele estava prestes a fechar, trouxe uma marca e permanece até hoje, já deve fazer 10 anos ou perto disso. Então eu imagino que também que exista aquele empresário que é a pessoa que é bom técnico, que tecnicamente ele sabe fazer um trabalho, ele é um bom dono de restaurante, é um bom dono de oficina, mas que ele não sabe gerir o negócio, ele não tem habilidade de gestor. As franquias trazem geralmente esse pacote, né? Isso você falou num ponto muito interessante, Aguinaldo, porque a franquia é justamente isso, né? Porque um franqueador, muitas vezes você tem uma pessoa que ela tem um perfil interessante para ser o dono do seu próprio negócio, e para você startar é uma coisa, né? Agora, depois para você se consolidar, então você precisa trazer sempre novidades. Por exemplo, você falou do segmento de alimentação. Então é importante você trazer novidades no cardápio. E muitas vezes falta essa pessoa que, por mais que ela seja um bom operador do restaurante dele, de ter essa estrutura, esse entendimento do que o cliente quer, dele ter variedade, de você trazer novidade, de você saber divulgar essas novidades dentro do restaurante, do ponto de venda. E essa estrutura, esse know-how é que o franchising traz, né? Nós conversávamos agora recentemente, acho que no programa número 32, nós conversávamos com o Edilson Lopes e eu perguntei para ele o seguinte: um bom padeiro não necessariamente é um bom dono de padaria. Procede. É por aí, exatamente. Porque eu acredito que a franquia te traga sistema, padrão, módulos de gestão. Faz sentido o que eu estou falando? Com certeza. Um bom padeiro, ele faz um bom pão, mas não necessariamente ele sabe a melhor forma de apresentar esse produto para o cliente, de atendimento, de fazer variedades a partir dessa receita ou de fazer incrementos que possam trazer novidades para oferecer para o cliente. Então, é por aí, exatamente aí, um bom exemplo. Bom, Flávio, eu converso muito com pessoas, com empreendedores, principalmente com empreendedores nascentes, tá? No meu dia a dia, falar com essas pessoas, e eu sei quais são os calos desses empresários. E é sobre esses calos que nós vamos falar agora no segundo bloco. Ok? Ok. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime.
Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. De volta ao segundo bloco do Café Corporativo, depois do comercial da Uptime, que é a empresa do Flávio também. Esse comercial é bonito, eu já falei várias vezes. Flávio Amaral, eu pergunto, o que um franqueador precisa ter de estrutura para oferecer para um franqueado? O que ele deveria ter? Bom, o franqueador, como detentor do know-how, eu acho que ele tem que ter uma estrutura capaz de transferir esse know-how, uma estrutura para um espaço para treinamento adequado, uma consultoria, né, de campo, que é o que a gente chama, que é para dar o suporte necessário e ter a certeza de que aquele padrão operacional, de que as dúvidas que o franqueado vai ter ao longo do processo, principalmente no início do negócio, para que ele possa ser atendido, né, e que as coisas caminhem da maneira mais correta. Então, acho que essa estrutura é muito importante, né? Eu costumo dizer que eu faço sempre uma analogia entre o franqueado e o franqueador como um casamento, né? Então, uma vez que você assina o contrato de franquia, você casa, exatamente. Então, você não casa com alguém que você não conhece. Então, acho que as pessoas têm que estar muito, quando você vai buscar uma franquia para investir, tem que estar muito atento em relação às vezes, a empresa que te manda tudo, quer resolver tudo sem te conhecer pessoalmente, né? Te manda a circular de oferta, te manda o contrato. Ou às vezes até seduzem o franqueado, o empresário que quer franquear, com uma falsa sensação de liberdade. Olha, eu não vou te proibir de nada, eu vou permitir você fazer aquilo que você quiser. Aí, isso não é franquia, né? Não está oferecendo Esse não é nada, franquia, né? Exatamente, porque se você vai dar a liberdade para ele fazer do jeito que ele quiser, então ele não precisa da franquia. A franquia é justamente a questão de você comprar a licença para você operar uma marca e por trás dessa marca você tem todo um modelo operacional, um padrão. O empresário franqueado, ele fatura e ele paga um royalties, dependendo do perfil do franqueador, que pode ser sobre faturamento, sobre quantidade de vendas, ou ele tem uma taxa fixa. Mas, enfim, é óbvio que ele vai pegar parte do lucro dele, ou da receita dele, e vai transferir isso para o franqueador. E aquela pessoa que é o leigo, ele sempre faz a seguinte pergunta: por que eu vou dividir meu lucro com o outro se eu posso ficar com esse lucro só para mim? Então, a pergunta que eu te faço: vale a pena dividir a sua receita com um franqueador em função dos benefícios que uma franquia traz? Com certeza, né? Aí é que está a questão do porquê que o sistema de franquias ele é um sistema mais seguro para você investir do que você desenvolver um negócio próprio. Então, o franchising ele tem toda essa questão de você ter o suporte, principalmente no início do negócio. Tem os investimentos que são feitos em estrutura, nesse tipo de estrutura para suporte, para recapacitação de profissionais, para reinvestir em novos produtos, em novos processos, né? Então, obviamente, você remunera por isso. Então, a segurança está aí, porque você paga por uma estrutura por trás, né? Seja de investimento em mídia, desenvolvimento de campanhas, de novos produtos, desenvolver novos fornecedores, então tudo isso... Pesquisa, desenvolvimento... Tudo isso, um franqueador, ele tem essa expertise que por mais que você, com o tempo, você aprenda do dia a dia do seu negócio, é aquilo que eu estava falando no bloco anterior, você chega até um certo ponto. Depois, para você dar um outro passo, né, no seu negócio, você precisa de outros tipos de habilidades, como, por exemplo, essas que eu estou te falando, de você entender mais sobre o comportamento do cliente, fazer esse tipo de pesquisa, desenvolver fornecedores, processos. Né? Força da marca num mercado competitivo como o nosso hoje é importante? Com certeza. É importante porque traz credibilidade, né? Então, quanto mais forte é a marca, quanto mais ela é reconhecida ou pelo cliente ou pelo mercado, mais credibilidade ela traz, o que gera uma probabilidade maior, uma segurança maior
de você ter sucesso no seu negócio, embora não exista 100% de garantia de sucesso. Hoje, quando você vai empreender, existe um risco, né? O risco é menor quando você investe no segmento de franchise, mas ainda assim ele existe. Vamos tirar um mito, desfazer um mito. Muitas vezes o empresário, o empreendedor novo, ele imagina que ele vai investir numa marca, numa franquia, porque daí não tem risco de dar errado e cai naquilo que você acabou de falar. A responsabilidade continua sendo do empresário, ela é até compartilhada no sentido geral, mas ela continua sendo uma responsabilidade do empresário. Claro, é responsabilidade do empresário dele desenvolver o negócio no mercado, na cidade, na praça onde ele vai atuar. Cabe a franqueador o papel de dar o suporte, as orientações, de manter o padrão operacional, mas a responsabilidade é do franqueado em desenvolver o negócio. Outra coisa que eu queria te perguntar também, Flávio, como o perfil das pessoas que procuram uma franquia. Você que já trabalhou em várias empresas, em vários segmentos, é comum aquela família que vem empreender junto procurar uma franquia? Não diria, é comum, acontece, mas não é uma coisa assim que você vê com tanta frequência, mas acontece sim. Tá. E normalmente essa família ela permanece trabalhando junto, aquela questão de empresa familiar da briga, isso normalmente é tranquilo? O franqueador media isso ou não é papel do franqueador? Olha, as experiências que eu vivi com família dentro do negócio nesses pouco mais de 12 anos que eu trabalho no segmento de franquias foram positivas, né? Então você tem um envolvimento maior, um comprometimento maior. Se as famílias ela é sócia, então você tem uma série de vantagens, né? Se todos os membros da família fazem parte da sociedade, no contrato social ali da empresa, então tem uma série de vantagens que eu acho que são interessantes. Ok. Queria te perguntar uma outra coisa também. Eu percebo que o mercado de franquias, ele torna o outro franqueado teu parceiro. Se você fosse dono de uma empresa sozinho, ele seria seu concorrente. Serve como comparação isso? O franqueador compara os franqueados, ele ranqueia, ele busca metas. Existe meta para quem é franqueado? Depende muito de cada marca, mas geralmente as marcas franqueadoras elas trabalham sim com metas, até porque quando você vai buscar uma franquia, você está investindo, existem padrões de investimento, expectativa de retorno de investimento que vai de acordo com o seu faturamento. Então, obviamente, isso precisa ser alinhado, né? Se você vai investir X mil reais e você vai retornar o seu investimento em 24 meses, isso está atrelado ao quanto você fatura. Então, obviamente, se você não busca esse faturamento, e se a franqueadora não te estimula a buscar esse faturamento, esse retorno ele não vai acontecer dentro daquele prazo que foi estimado quando você foi conhecer o negócio. Na grande maioria das vezes, vale a pena franquear, vale a pena entrar no padrão. Podemos fechar com essa informação? Podemos. Franquia vale a pena? Vale muito a pena. Eu acho que uma coisa importante, só como um recado para você que está investindo, quer investir no segmento de franquias, é que hoje é um mercado muito grande, tem muitas marcas e você tem que procurar conhecer bem, estudar bem. Como eu falei na analogia do casamento, você tem que conhecer a estrutura dessa empresa, quais são os valores dessa empresa, o que ela vai te oferecer de suporte. Muito cuidado com aquelas marcas que às vezes te isentam de uma série de taxas, né? Desconfie de algo que é muito barato, porque se não tem custo, também não tem investimento. Então a gente tem que estar muito atento a isso, porque hoje muitas marcas cresceram e usam o dinheiro do franqueado para alavancar o seu negócio e a sua marca, mas às vezes não tem a estrutura de suporte necessário
para garantir que aquele franqueado ele tenha o retorno de investimento ou aquele faturamento que ele prometeu, vamos dizer assim, quando ele ainda era candidato a franqueado. Exatamente. Flávio Amaral, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua cidade, ter vindo ao Café Corporativo. Meu produtor já está aqui já pedindo para parar, que já estouramos o tempo. Beleza, então, quando a conversa é boa é assim, né? Vai, né? É isso aí. Obrigado por estar aqui com a gente no Eu que café. te agradeço, Aguinaldo. Vamos lá para o Mais Cafeína, lá no Conde. Oi, de acordo com o artigo 1341 do Código Civil, obras em condomínio se dividem em 3 modalidades: úteis, necessárias e voluptuárias. As obras úteis devem ser aprovadas por maioria dos condôminos. As obras voluptuárias devem ser aprovadas por 2/3 dos condôminos. E as obras necessárias podem ser feitas antecipadamente e depois levadas à Assembleia para a sua aprovação. Eu sou Aldo Caresia e até a próxima semana com mais dicas da Caresia Administração de Condomínios. Café Corporativo aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais rock and roll, mais charmosa aqui da região, da cidade de Jundiaí. Nós conversamos bastante com o Flávio lá no estúdio e uma das coisas que a gente percebe é que a empresa do Flávio é uma empresa franqueadora muito bem estruturada, ele fala com toda a propriedade. Mas existe muito fake no mercado, existem muitas ideias no mercado que elas precisam ser levadas em consideração com algum tipo de preocupação. Eu vejo muitas pessoas que têm uma boa ideia, que têm um café legal, que têm uma loja legal, que estão tem uma ideia bacana no comércio, dizerem assim, vou começar a franquear. Como se franquear fosse simplesmente franquear a ideia, franquear o nome. Na realidade, uma franquia, quando você leva uma franquia ao seu franqueado, você está levando soluções. É muito importante que você entenda isso. Não adianta você querer franquear coisas que você não consegue solucionar. Porque se você tiver um franqueado que paga royalty para você, para usar a sua marca, a sua ideia, todo o seu procedimento, todos os seus processos, você precisa também ter solução para aqueles processos. Por outro lado, você quando vai procurar franquia, procurar uma empresa franqueadora, procure encontrar alguém que realmente passe segurança, te dê estabilidade, te dê confiabilidade, que tenha recursos contratuais também que te amparem. Procura o profissionalismo. A franquia, ela precisa ser uma coisa inteligente, você tem que ter padrões a seguir, mas entender que a gestão é sua. A responsabilidade de um franqueado, ela não pode ser transformada numa responsabilidade, ou não pode ser colocada nas costas do franqueador. Tem muitas pessoas que ao comprarem uma franquia, elas confundem isso e elas entendem que a responsabilidade pelo sucesso do negócio está na marca ou no franqueador. Não! Entenda que a marca ela só vai ser uma ferramenta para te ajudar a trabalhar e ter resultados melhores. Mas a responsabilidade de fazer aquilo dar certo continua sendo do empresário, do franqueado. Então, franquia pode ser um excelente negócio se você tiver uma boa relação. Tudo tem que ficar muito claro no início. O franqueador precisa deixar muito claro o que ele propõe. O franqueado precisa deixar muito claro também aquilo que ele espera. Dessa maneira, vocês vão conseguir ter um casamento perfeito que vai durar muitos anos. E se em algum momento também não for dar sequência nesse contrato de franquia, é muito importante também que isso seja feito dentro da racionalidade, dentro de uma coisa muito bem combinada para que a sequência possa existir com sucesso. Esse é o Mais Cafeína, aqui no Café Corporativo. Nós voltamos a semana que vem com um novo assunto também bastante interessante, bastante relevante para você. Por hora, nos acompanhe na nossa página no Facebook, /Café Corporativo, no nosso Instagram, que é Café Corporativo BR, e nos siga, seja um seguidor do nosso YouTube, /Café Corporativo, que no nosso YouTube você vai ser avisado assim que a gente colocar um vídeo novo na internet. Até a próxima semana, quando nós voltamos aqui.
Oferecimento: Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.